Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Aliás, a primeira escola bíblica dominical do ano de 2023. Que coisa maravilhosa! Iniciamos o ano de 2022 na presença do Senhor. Estamos iniciando agora 2023 novamente na presença do Senhor. Que bom, querida irmã, querido irmão, amigo e amiga, poder estar com você todos os domingos aqui, aprendendo a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Estamos iniciando mais um trimestre e com certeza vai ser um trimestre abençoado. Este trimestre nós estaremos estudando uma lição cujo tema: Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Com toda a certeza, a escola bíblica dominical, nós estaremos aprendendo sobre o avivamento a partir das Escrituras e com toda a certeza o Espírito Santo estará nos saculejando este ano, nos avivando, nos dando graça, força, poder e vigor para continuarmos nesta caminhada tão longa que tem sido, mas com toda certeza nós chegaremos lá, que é na nossa pátria celestial. Queremos enviar uma saudação especial a todos os nossos irmãos do PROAT, nossos irmãos que têm sido fiéis todos os domingos, que não podem estar na escola bíblica dominical fisicamente, por questões de limitação, de comorbidade, de doença, mas não tem problema, porque a escola bíblica dominical vai até você. Receba aí um forte abraço aí, abra seus braços, um forte abraço do pastor Ailton, da irmã Judite. Olha que abraço maravilhoso, o primeiro abraço do ano de 2023. Receba o carinho do nosso pastor presidente, da nossa irmã Judite, e que a bênção de Deus continue sobre a vida de cada um, de cada idoso que está nos acompanhando neste momento. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre a nossa escola bíblica dominical. Que coisa boa, irmãos. Primeiro domingo de 2023, juntinhos aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa, tão singular que nos concede de podermos estar aqui no primeiro domingo de 2023, te adorando o Senhor, te bendizendo o Senhor, começando o ano aprendendo a tua palavra na escola bíblica dominical. Queremos, Senhor, te render graças porque tu tens nos dado este privilégio de poder iniciar o ano de 2023 na tua presença, aprendendo a tua palavra, ó Senhor, e nos dá, Senhor, este que é, Senhor, o maior de todos os dons, que é o dom da vida, o dom também de poder ser filho teu. Nos ajuda, Senhor, abençoa todos aqueles que estão sendo alcançados através desta rede. Abençoa o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza. Abençoa, Senhor, superintendente da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo, bem como todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, Senhor. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, iniciando aí a nossa escola dominical, primeira escola do ano de 2023. Glória a Jesus. Vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. E se você não tiver uma harpa aí próxima de você, não tem problema, estaremos colocando os hinos aí em sua tela, você poderá nos acompanhar
neste louvor maravilhoso, começando o ano de 2023, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Vamos neste momento convidar para entoar aqui os cânticos congregacionais o presbítero Jailson Aguiar. Ele estará aqui adorando ao Senhor, louvando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos aqui na Escola Dominical para adorar ao nome do nosso Deus. E assim como nos foi autorizado, vamos abrir as nossas harpas no hino de número 5. Ó desce fogo santo. Glória a Deus. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, glória a Deus. Este hino é uma oração, aleluia. Vamos continuar nesse mesmo intento, adorando ao Senhor. Hino de número 358. Senhor, manda o teu poder. Glória a Deus. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batizar cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu. Línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas sim falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor. É para todos concedido, se o pedirem com fé.
manda já o teu poder, Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Aleluia. Queridos irmãos, este trimestre nós estaremos estudando, como já anunciamos, uma lição que vai tratar sobre avivamento. E o tema da lição, que é o tema geral, é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição, e a primeira lição desse trimestre tem como título Avivamento ou Avivamento Espiritual. O texto áureo está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que nos diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática nos diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título O que é avivamento espiritual. O segundo tópico, as condições para o avivamento espiritual. E o terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 12 ao 15, e Ageu, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica em classe. Se você não tem um texto da Bíblia, ou não tem uma Bíblia aí próxima de você, ou a lição da escola desse trimestre, não tem problema, nós estaremos colocando o texto em tela para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 12, nos diz o seguinte: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial sobre cada um de nós. Vamos orar neste momento? Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir que o teu Santo Espírito venha nos abrir a mente, nos abrir o entendimento para que possamos compreender as tuas verdades. Continua abençoando a cada um de nós nesta manhã. Fala, Senhor, através do teu servo. Vem nos ensinar as tuas verdades para que possamos, Senhor, a cada dia viver uma vida, Senhor, de
plenitude em tua presença. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui nesse domingo de manhã, ouvindo a santa palavra de Deus, estudando a sua palavra. E meu amado irmão em Cristo Jesus, nesse culto que está acontecendo nesse momento, aí junto de você, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, até fora do país, aonde você estiver, é um culto que está sendo feito ao Senhor. E no culto nós adoramos a Deus, e a nossa adoração se faz presente através dos louvores. A nossa adoração também se faz presente através dos dízimos e das ofertas. E o ato de dizimar, o ato de ofertar, é um ato que deve vir de um coração alegre, de um coração disposto e, acima de tudo, um coração voluntário e agradecido a Deus. E eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, esse versículo que reflete tudo isso que nós estamos falando, um versículo conhecido, já lido aqui algumas vezes. Livro de Êxodo, capítulo de número 34. Abra sua Bíblia, abra a palavra de Deus, fazendo só uma correção, capítulo de número 35 do livro de Êxodo, 35 e o versículo de número 5. Veja que coisa interessante a palavra de Deus tem a falar para nós nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: tomai do que vós tende uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. E eu quero destacar com você essa sentença que está aí no meio do versículo: cujo coração é voluntariamente disposto. Observe, o ato de ofertar parte de um coração agradecido. O ato de ofertar parte de um coração disposto. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho, faça, mas faça com alegria, faça com satisfação. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Faça em tom de agradecimento ao Senhor. E meu querido irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco vem se apropriando de alguns recursos tecnológicos para facilitar esse momento. Facilitar para você que está em casa e não pode vir ao templo, para você que está em outro estado, em outro país, que está nos assistindo. E um dos primeiros recursos é o site da igreja, o que vai aparecer agora aí na sua tela, www.eadprplay.org.br. Quando você acessar, seja pelo celular, seja pelo tablet, seja pelo computador, você vai encontrar um botãozinho lá em cima, entre tantos, com o nome Quero Contribuir. Quando você clica nele, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar seu dízimo, você pode contribuir com a missão, você pode contribuir com o sistema de comunicação da igreja, você pode também até mesmo pagar um voto. Então, querido irmão em Cristo Jesus, dependendo da natureza, você pode fazer isso. Agora, fazer como? Fazer através de uma das contas da igreja. Tem o PayPal e o PagSeguro, que pode ser utilizado por quem está aqui no Brasil e também por aquelas pessoas que estão no exterior. E temos as contas da igreja: Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco, Banco do Brasil. Estão as respectivas contas aparecendo para você e logo abaixo está a beneficiária, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, e vai o CNPJ na parte de baixo. Deixa eu repetir para você, dizer para você o CNPJ: 10.632.404, 1000 ao contrário, dígito de número 51, que o CNPJ é também a chave do Pix, que está aí justamente na sua tela. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são alguns dos recursos que hoje estão à nossa disposição
para facilitar o nosso ato de adorar a Deus também através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nós vamos aproveitar também o momento que vamos fazer uma oração de agradecimento. Orar ao Senhor pelas bênçãos recebidas, pela graça de Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, pelo pão que chega à nossa mesa, pela água, pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos vivos. E vamos aproveitar esse momento de adorar ao Senhor e vamos orar pelas pessoas que estão desempregadas. Temos muitas pessoas desempregadas. Mas lembre de uma coisa, meu querido irmão, Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Deus tudo pode fazer. Você que é mãe, está com um filho desempregado, você que é avó, está orando pelo seu neto, você que está em casa, ore conosco nesse momento. Você que está desempregado, se você pode e tem um lugar reservado, se ajoelhe, fale com Deus, vamos orar por você. E Deus, Jeová dos Exércitos, vai trazer a sua intervenção divina sobre a sua vida. Creia nisso, Deus tudo pode fazer. Vamos orar ao Senhor nesse momento, vamos falar com o Pai Celestial, vamos falar com o Senhor da Glória. Oremos nesse momento. Pai eterno, Rei da Glória, estamos diante de Ti e queremos, Jesus, Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te adorar nesse momento, por tudo que Tu tem nos concedido, pelo pão que chega à nossa mesa, pela chuva que cai. Recebe a nossa adoração. Também, meu Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Teus servos que nesse momento estão fazendo esse ato, que estão fazendo com o coração disposto, voluntário e agradecido. Que a bênção, a Tua bênção, esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. E vamos aproveitar também esse momento, meu Pai, para rogar que o Senhor abra a porta de trabalho para quem está desempregado. Deus, usa de misericórdia com aquele que nesse momento quer colocar o pão na sua casa. Tem piedade do teu filho que nesse momento está ajoelhado, pedindo, clamando, por essa mãe, por essa avó que clama pelos seus netos. Senhor Deus, nós acreditamos que Tu pode fazer tudo e todas as coisas. Então recebe já o nosso agradecimento no nome santo e justo de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, como é bom estar na igreja, como é bom estar adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. E você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e, nesse momento, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui na Assembleia de Deus em Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar o Senhor conosco nessa manhã de domingo. Fique conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Hino de número 363, 363. Consagração. Amor e vida dou a Ti, Jesus, pois lá na cruz por mim verteste sangue carmesim, meu Deus e Salvador. Amor e vida dou a Ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a Ti, Jesus, meu Salvador. Tu me salvaste, isto sei, a minha fé em Ti porei. Feliz agora viverei contigo, meu Jesus. Amor e vida dou a Ti, que foste a cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a Ti, Jesus, meu Salvador. Tu que morreste sobre a cruz, concede-me, Senhor Jesus, que sempre ande na Tua luz em santificação. Amor e vida dou a Ti,
que foste à cruz sofrer por mim. Amor e vida dou a ti, Jesus, meu Salvador. Amém. Queridos irmãos, chegamos ao momento especial de nossa escola bíblica dominical, o momento da exposição da palavra do Senhor. Como já anunciamos, estamos iniciando um novo trimestre, primeiro trimestre de 2023, onde vamos, durante 13 domingos aqui, estudar a lição que tem como tema geral Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E tem sido escalado pelo nosso pastor presidente, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele já está a oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, que satisfação estarmos na casa do Senhor para aprender a sua santa e rica palavra, para estudar a palavra de Deus e Ele falar aos nossos corações nessa manhã de domingo. E querido irmão em Cristo Jesus, vamos começar o ano, um novo ano, o ano de 2023, aprendendo um conjunto de lições. São 3 meses, são 13 lições, e essas lições vão falar sobre avivamento. Muito importante e muito sugestivo, nesse início de ano, estudar sobre avivamento. E avivamento é um assunto importantíssimo, não é acessório, é um assunto de caráter essencial para a vida cristã. Ser crentes avivados, motivados para adorar, para trabalhar, para servir a Deus. Mas servir, querido, com todo o coração, servir com alma, servir com espírito, servir com a vida. E isso só é possível através de uma vida de avivamento. Como o próprio termo diz, avivar. O significado é acender, fazer brilhar, trazer a luz novamente. É avivar, deixar mais resplandecente. Essa é a ideia justamente da palavra avivamento. E a nossa lição, é que vai justamente aparecer na sua tela, é a lição de número 1, que tem por título Avivamento Espiritual. E como sempre fazemos, vamos ler o texto áureo e vamos ler a verdade prática. Se você tiver com a lição em mãos, fica com a lição aberta. Se não, acompanha na tela ou você nos acompanha abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, no 2º livro de Crônicas, capítulo 7 e o versículo de número 14. O nosso textuário diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nossa verdade prática diz o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Vamos começar comentando bem rapidamente o título da lição e depois nós iremos para o texto áureo da lição, fazer um comentário breve. Meu querido irmão, a palavra avivamento significa avivar, significa trazer mais vida, fazer com que brilhe mais. É a palavra avivamento. E é bom deixar claro que avivamento está se fazendo referência a pessoas que já nasceram de novo. Vamos fazer algumas distinções aqui nessa manhã. Uma coisa é regeneração. O que é a regeneração? É uma pessoa que não aceitou Jesus como Salvador, é uma pessoa que está distante de Deus, distante de tudo,
E quando ela tem um encontro pessoal com o Senhor, então ela vai nascer novamente. Então o avivamento não é para aquele que está distante. O avivamento não é para o pecador destituído. O avivamento são para servos de Deus. Avivar é como se fosse uma vela. Observe trazer uma ilustração. É aquela vela que vai se apagando, e que você precisa colocar um pouco de combustível, você precisa chegar junto e acender novamente. Então o avivamento está ligado a pessoas crentes. São esses conceitos que eu queria que você guardasse, que eu quero que você guarde, porque eles vão nos acompanhar essas 13 lições. Avivamento é para crente, regeneração é para a pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador. Então, quando o título da lição fala de avivamento espiritual, é uma mensagem direcionada àqueles que são servos de Deus. E o avivamento ele pode ser coletivo, como nós iremos ver a partir do texto bíblico, ou ele pode ser também individual. Coletivo, porque o que é que acontece? Um conjunto de pessoas, uma congregação, ele pode simplesmente ir perdendo, chegando à frieza espiritual, e é necessário um avivamento coletivo. Pode ser no caráter individual, não resta a menor dúvida. São pessoas que vão, crentes, que foram se envolvendo com as coisas dessa vida e foi perdendo aquele fervor, aquela alegria, e que precisa de ter uma vida avivada. Então, vamos guardando esses princípios. Avivamento pode ser coletivo, avivamento pode ser individual. O avivamento que nós estamos falando é de avivamento espiritual, voltado exclusivamente para crentes, para cristãos. E o nosso texto áureo diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu vou ler bem pausadamente, eu estou com a lição aberta, mas eu quero você que está em casa, nos acompanhe com a Bíblia aberta. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã e nos acompanhe. Versículo muito conhecido, lido muitas vezes, você que frequenta círculo de oração, consagração, você já leu esse versículo várias vezes. Mas vamos ler pausadamente e vamos trabalhando as sentenças desse versículo, que é o nosso texto áureo, para depois a gente ir lá para o comentário da lição. O versículo 14 diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você percebeu uma coisa, que a mensagem está direcionada ao povo de Deus que chama pelo nome do Senhor. Estou reforçando aqui para você entender que avivamento está ligado a pessoas que são do povo de Deus. Observe bem: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Deixa eu só pegar essa sentença, essa questão, se meu povo se converter dos seus maus caminhos. Talvez possa gerar uma dúvida nessa manhã e a pessoa fica se perguntando: mas é possível o povo de Deus, ou uma pessoa em particular, enquanto crente, entrar por maus caminhos? Com certeza é possível. Parece muito, né? A expressão maus caminhos é muito direcionada ao ímpio, direcionada ao pecador. Mas aqui nesse versículo diz que o meu povo pode entrar em maus caminhos. Quais seriam os maus caminhos que um crente ele pode entrar? São vários, mas deixa eu citar para você alguns. Pode entrar pelo caminho da fama, pelo caminho do orgulho, pelo caminho da presunção, pelo caminho da vaidade. Para qualquer um desses caminhos ou de outros caminhos que a pessoa venha enveredar, traz consequências muito drásticas para a vida cristã. Então são consequências que vai trazendo esfriamento. O materialismo, por exemplo, a preocupação excessiva com a vida, com as coisas. Nós iremos ver aqui no tópico 3 da lição, no caso do profeta Ageu, que quando o profeta Ageu aparece no cenário, ele aparece por uma direção divina para incentivar um povo
que simplesmente abandonou a construção da casa do Senhor e foi se dedicar a seus projetos de vida, a seus projetos de vida pessoal. Bom, momento, vale aqui um asterisco. Deus não está condenando que você se dedique à sua vida pessoal, aos seus projetos, não. Está se falando do excesso, se falando da ênfase. Então, muitas vezes, um dos maus caminhos é aquela preocupação excessiva com a vida e vai se esquecendo da oração, vai relegando o jejum, vai se esquecendo de congregar porque não dá mais tempo. Veja, as coisas principais na vida cristã: leitura da Bíblia, oração, jejum e muitas vezes os distratores da vida, né? O que é o distrator, né? Aquilo que vai tirando a atenção, vai se dedicando a tanta coisa e o que é que acontece? A pessoa não percebe que com o passar do tempo ela vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. E é justamente nesse momento, agora você talvez esteja entendendo, nesse momento de esfriamento que precisa de um avivamento espiritual. Acender a chama, né? O fervor espiritual, voltar justamente para as coisas de Deus. Então, querido irmão, você está percebendo que esse nosso textuário ele é riquíssimo, né? Se o meu povo clamar, ou melhor, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, a última sentença: eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, perdão de pecados e, do outro lado, vai sarar a terra, ou melhor, trazer prosperidade. Mas para que isso aconteça, existem algumas palavras que nós devemos guardar, não somente para essa lição, mas para as lições que vão se suceder. Quais são as palavras? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se humilhar, humilhação, reconhecimento, para que você me entenda. Não é o outro humilhar o outro, eu estou falando de humilhação, reconhecimento que nós somos nada, que Deus é tudo. A oração, que é algo vital para a vida cristã, e depois buscar face de Deus, buscar com súplicas, buscar através da oração e depois se converter. O que é esse se converter? Né? Abandonar práticas que estão me afastando da presença do Senhor, me distanciando de uma vida de comunhão mais íntima. Então, e se voltar mais para Deus, o que é que vai acontecer? É Deus quem perdoa o pecado e é Deus quem traz justamente a paz, a alegria e a prosperidade, e essa vida vai ser reacendida novamente na presença do Senhor. Então, meu querido irmão, avivamento é isso. Parte de uma intervenção divina, mas ao mesmo tempo eu preciso abrir espaço no meu coração para que essas coisas aconteçam. É isso que o nosso textuário tem a nos falar. E você vai lembrando, não é só pecados graves que enfriam as pessoas. Pecados graves pode levar um crente a perder a salvação, mas há coisas pequenas que muitas vezes esfria a vida espiritual. Então chegamos na nossa verdade prática. Veja que a verdade prática é justamente o cerne total da lição, né? Quando eu digo cerne, eu estou falando, é o resumo geral, a verdade geral que a gente tem que colocar em prática no nosso dia a dia. O que é que diz a verdade prática? Humilhar-se diante do Senhor, buscar face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o que? Avivamento espiritual. Quem quer ter uma vida espiritual avivada, precisa se humilhar, precisa buscar e precisa se converter. Grave essas palavras, né? Humilhar, orar e se converter. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós iremos para o comentário da nossa lição. E essa lição ela foi dividida em 3 tópicos, como já foi comentado, já anunciado aqui pelo pastor Nadir Jacques. O primeiro tópico dessa lição, ele é bem sugestivo, ela diz assim, se expressa assim: o que é avivamento espiritual?
É o primeiro tópico dessa lição. O segundo é condições para o avivamento espiritual. E o terceiro e último tópico, a necessidade de um avivamento. Veja a linha de raciocínio que vai ser trabalhada. Primeiro a gente vai entender o que é, depois nós iremos entender em quais condições o avivamento aparece e depois veremos o que é uma necessidade para todo crente. E vamos fazer algumas considerações, porque isso é tão importante. Essa é a primeira lição desse trimestre, desse ano novo de 2023, que nós iremos iniciar avivados e falando sobre avivamento. Como nós estamos falando de avivamento, o povo evangélico, principalmente a ala pentecostal, o povo pentecostal, sempre atrela a avivamento, ou faz referência ao avivamento, citando o Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Não resta a menor dúvida que existe ali um avivamento espiritual. Mas eu não posso me concentrar sobre avivamento somente em Atos, capítulo 2. Vamos fazer uma distinção? Existe avivamentos e existe o movimento pentecostal. Existe a efusão do Espírito. Atos capítulo 2 está falando de pentecostalismo, que é, claro, um avivamento, resultado também de um avivamento espiritual. Pentecostalismo. Mas no Antigo Testamento, nós temos o quê? Nós temos avivamento também. Ora, como é que se dá esse avivamento no Antigo Testamento? Esse é o foco dessa lição daqui para frente. Como é que se dá? Através da humilhação, através da oração e através de converter-se dos seus pecados. Essa é a ênfase para que a pessoa mude realmente de vida. Já no Novo Testamento, o princípio é o mesmo, mas eu só não quero que você confunda o início do movimento, o início do pentecostalismo de Atos capítulo 2 com o que vem anteriormente. Avivamento perpassa todas as escrituras sagradas. Vamos agora para o tópico 1 da nossa lição e o item 1 para responder a pergunta, porque o tópico diz assim: o que é avivamento espiritual? Vamos fazer essa interrogação: o que é realmente avivamento espiritual? Tópico 1 e o item 1 diz assim: avivamento espiritual. Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo e de uma cidade ou de uma nação. Ele vai citar Apocalipse capítulo 3 e versículo 20. Vamos abrir a Bíblia? Você que está em casa, abre as Escrituras Sagradas. Vamos ler esse texto. É um texto muito conhecido. Apocalipse capítulo de número 3 e o versículo de número 20 diz assim a palavra de Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O que é que tem a ver isso com avivamento? Veja a definição da palavra avivamento a partir da lição bíblica. Avivamento é uma intervenção de Deus. Então, só quem consegue avivar, seja coletivamente, seja individualmente, só quem consegue trazer esse fervor é Deus, por intermédio de uma intervenção. Mas essa intervenção não é de maneira arbitrária. O que é que o autor da lição vem dizendo para a gente nessa manhã? Diz que esse avivamento tem que ter uma cooperação do lado humano. Em qual sentido? É aquela pessoa que abre o coração, abre espaço, tem que querer. Entende agora porque o nosso texto áureo diz assim: se humilhar, orar e se converter. Isso são as palavras-chave do texto áureo. E na verdade prática o autor diz assim, que essas palavras ou atitudes precedem o avivamento. Então, querido irmão em Cristo Jesus, é uma via de mão dupla. É Deus quem acende a chama, isso pertence ao Senhor. É Deus quem aviva um crente, isso é somente Ele quem faz. Mas o que é que eu devo fazer para que isso aconteça? É aí onde entra a via de mão dupla. Ele faz, mas eu também preciso fazer.
Lá no capítulo 7, versículo 14, ainda de 2 Crônicas, abra a Bíblia conosco. Abra a Bíblia conosco. Deixa eu só chamar sua atenção para uma palavrinha que faz toda a diferença na vida cristã. Capítulo 7, verso 14 diz assim, de Crônicas, segundo livro de Crônicas. E se, olha a palavrinha, se, e se meu povo, e deixa eu só fazer mais uma chamada de alguns textos bíblicos, capítulo 7 ainda, e o versículo de número 19, eu estou lendo na Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida, mas se você pegar a NAA, Nova Almeida Atualizada, vai ter também essa palavrinha se. Versículo 19. E se vós, veja que por duas vezes, pelo menos nessa porção do versículo 11 até o versículo número 22, aparece a palavrinha se. O que é que significa isso? Que entre Deus e eu, entre Deus e um crente, existe um se. Se fizer, se atender, se cumprir, se procurar, veja que existe uma iniciativa também da nossa parte. Então, querido, é intervenção divina, não resta a menor dúvida, mas também tem que ter algo da minha parte. Jesus vai deixando isso também claro, né? Jesus deixa claro, se você abrir a sua Bíblia Sagrada, esse versículo não está registrado na lição, mas entra como complemento. Capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu estou chamando a atenção para o se, que Jesus está dizendo, e se minha palavra estiver em vós. Então aprenda uma coisa nessa manhã, através das Escrituras Sagradas, entre eu e Deus, entre você e Deus, existe um se, significa que você tem que fazer alguma coisa, é você quem vai buscar, é você quem tem que orar, quem tem que buscar e quem tem que se converter. O versículo 14 para a gente é fundamental, diz assim, e se meu povo, é o povo que toma justamente essa iniciativa, aí Deus justamente aparece. Então, querido irmão, depois desse tópico, esse tópico primeiro que é fundamental para a gente, nós temos as condições para o avivamento espiritual. Condições. Eu estou indo logo para o tópico 2 da lição, esse que vai aparecer na sua tela, porque lá o tópico 1 e o item 2 fala da pré-condição. Vamos direto para o tópico 2, até por questão de tempo nosso também aqui. As condições para o avivamento espiritual. Você está com a lição, abre a lição, acompanha a gente através da lição. Vou ler somente algumas frases. E a primeira frase é justamente o tópico 2 e o item 1, uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. Aí ele vai citar capítulo 7, versículo 14. Basicamente, volta aqui para mim, praticamente toda a lição está estruturada justamente nesse capítulo 7, versículo 14, segundo as Crônicas. Vamos tentar responder, mas já respondemos a primeira pergunta, que é aquela pergunta que fundamenta o tópico 1. Mas a segunda pergunta, que aparece em forma de uma afirmação, lá no tópico 2, é as condições para o avivamento espiritual. Quais são as condições para que esse avivamento apareça? Essa é a nossa pergunta. Aí o autor da lição, ele vai afunilar dizendo o seguinte: uma crise. Ele responde dizendo uma crise. Então a crise, ela é a condição necessária para que o avivamento chegue. Sim, mas as crises, vamos dividir? Fique com sua lição aberta e a Bíblia aberta também, principalmente a Bíblia, que o livro-texto da Escola Dominical é a Bíblia. Uma crise, meu querido irmão, ela tanto pode ser de caráter externo ou pode ser de caráter interno. Pode ser crises de caráter econômica, crise em relação à perca do emprego,
crise por causa de uma guerra, ou aquilo que for de caráter externo, de divisões, de problemas, são crises. Pode ser de caráter interno, sim, crises sentimentais, crises espirituais, crises existenciais. Aí se você perguntar, qual a pior das crises que uma pessoa pode enfrentar? Não há uma resposta tão fácil de se dar, mas eu posso lhe dar pelo menos uma sugestão. Para uma crise de caráter externo, fica até mais fácil você fugir dela, correr, buscar um amigo. Mas aquelas crises internas que as pessoas passam, que para onde você for, se você está aqui no Brasil, for para os Estados Unidos, ela não passa. Se você for para o Japão, ela também não vai passar. Se mudar de estado, de cidade, também não vai passar. São as crises internas. Mas qualquer pessoa passa por crise. Sim, qualquer pessoa. O fato de eu estar orando, lidando com Bíblia, o fato de nós estarmos em constante adoração ao Senhor, buscando a face de Deus, não significa que nós não iremos passar por crise. Olhe, desde o dia que Adão, o nosso primeiro pai, o pai humano, Adão, que deu origem, que Deus a partir dele deu origem a toda a humanidade. Quando Adão pecou, com o pecado trouxe a morte, trouxe o sofrimento, a morte sobre os seres humanos. Então qualquer pessoa vai passar por crise, meu querido irmão em Cristo Jesus. Se você ainda não passou, eu não estou levando para você um mau presságio. Você vai passar. Se você já passou e venceu porque Deus é com você, tem outras ainda para passar também. A questão todinha que eu quero chegar não é a crise em si, porque o pobre passa, o rico também passa, o milionário também passa, o brasileiro passa. Qualquer pessoa nesse mundo vai passar em algum momento da vida por crise, seja pela perca do emprego, a perca de um parente, seja por um momento de guerra, seja por uma crise existencial. A questão todinha não é a crise em si, mas o que é que eu faço com a crise, como eu me comporto diante dela para vencer e para suportar. Então guarde isso muito bem. Como é que eu me posiciono? É por isso que o autor da lição diz: há pessoas que no momento da crise se revolta, blasfema, se desespera, tentam até mesmo tirar a vida. E é nesse momento de crises espirituais e existenciais que é necessário um avivamento, reacender a chama. Que há pessoas que desanimaram, perderam. Deixa eu falar um pouco mais próximo aqui para você. Talvez eu possa estar falando aqui para uma pessoa, meu querido irmão em Cristo Jesus, que por algum momento aquela alegria, aquele fogo, aquele fervor que tinha pelas coisas de Deus se desvaneceram. Muitas vezes por causa de uma doença que limitou a pessoa, deixou a pessoa dentro de casa. Muitas vezes por causa dos problemas da própria vida, que a vida tem muitos problemas. E você que está nos assistindo, não ache porque talvez a pessoa diga, mas é porque minhas condições financeiras são limitadas. Pessoas ricas também passam. Se for gente e se está vivo, um dia vai passar. Mas meu querido irmão em Cristo Jesus, observe na crise uma grande oportunidade de Deus. Uma oportunidade para quê? Para você amadurecer, para você crescer, para você ser avivado, reavivado novamente. Por isso que o autor da lição, ele trabalha nessa perspectiva. A pré-condição para que o avivamento venha a existir é uma crise. Nós teremos uma lição, que é a lição número 2, que vai falar muito sobre isso. São as crises que aconteceram em Israel, crises espirituais, crises morais, que foi justamente a partir desse momento que Deus levantou um profeta, Deus levantou um rei, e esse rei trouxe novamente o povo de volta à palavra de Deus e uma vida de comunhão. Mas isso fica lá para a lição do número 2. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não se esqueceu de você. Deus tem interesse na sua alma. Deus sabe de tudo que você está passando. Então se anime nessa manhã.
Peça a Deus para que o fervor volte de novo. Olha, não é uma cadeira de roda, não é estar em cima de uma cama que vai limitar o seu fervor. Chegue diante do Senhor. E deixa eu ser um pouco mais específico com você. As crises são grandes oportunidades de avivamento. Você viu logo no início da lição. Seja no caráter coletivo, seja no caráter individual. Deixa eu dizer algo para você. Já que as crises nos traz avivamento, e isso vem amadurecer a pessoa, ninguém, irmãos, amadurece lendo somente livros, fazendo cursos, conquistando diplomas. Seria muito bom que as pessoas amadurecessem somente por essa via. Não. Quem amadurece, o crente, é Deus por intermédio da própria vida. Então, tenha fervor nessa manhã. Deus está trabalhando justamente a teu favor. Vamos voltar lá para a lição? Se você prestou atenção lá na sua lição, as condições para o avivamento espiritual, no tópico 2 da lição, embaixo do tópico 2, ele colocou, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 até o versículo 17. Por quê? Ele fala primeiro da crise. Aí a crise pode ser moral, pode ser espiritual, pode ser existencial. Eu estou citando aqui as possibilidades de crise, pode ser financeira também. Então é nesse momento que a gente precisa de um avivamento. Aí o autor da lição, ele vai citar justamente Crônicas. Por quê? Como é que nós nos devemos nos posicionar diante dessa crise? Tópico 2, item 2, humilhação diante de Deus. Eu vou só citar os tópicos sem ler, o subtópico, né? Humilhação diante de Deus. Terceiro, orar e buscar a face do Senhor. O quarto, conversão sincera dos seus pecados. Essa é a atitude. A primeira, humilhação. O que é isso? Reconhecimento das fragilidades, reconhecimento, irmão, das limitações que todos nós temos. Reconhecimento da grandeza de Deus, reconhecer que sem Deus nós não somos nada, que nós somos humanos, pequenos, limitados e muitos passageiros. Você acha que uma vida de 80 anos, 90 anos, 100 anos é muita coisa diante da eternidade é simplesmente nada. E quando a gente passa a reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, aí é a hora que Deus chega com ânimo e com alegria para a nossa vida. A outra condição, nesse momento de crise, orar e buscar a face do Senhor. Deixa eu ler só alguns trechos, né? Só alguns trechos da lição. Nós estamos no tópico 2 e o item 3. Subitem 3. Orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocionais e na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Qual é a verdade que nós estamos tirando daqui? Oração. Depois do reconhecimento, te joga aos pés do Senhor Jesus. Te joga aos pés do Senhor, vai orar, vai buscar, vai clamar a teu Deus que pode resolver todas as coisas. O que é que acontece? Isso realmente, se você colocar, se fosse possível ter um termômetro, quando a vida de oração vai diminuindo, o fervor também vai diminuindo. E ao contrário, é a mesma verdade. Quando a vida de oração vai aumentando, vai se intensificando, o fervor espiritual, a alegria do Espírito Santo vai aumentando mais ainda na vida da pessoa. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus,
ore a Deus, busque o Senhor, clame a Ele, jogue-se diante dEle e Deus com certeza tem algo novo para a tua vida, principalmente nesse início de ano. Vai começar o ano avivado, mas você está vendo as condições bíblicas, né? Se humilhe, ou melhor, reconheça e depois busque a face do Senhor. Mas tem um ponto, o ponto 4, né? Fala sobre conversão sincera dos pecados. Por sinal, na lição está em asterisco aí. Aí você fica se perguntando, mas eu estou falando disso para pecador ou estou falando disso para crente? Veja que no texto áureo da lição, o texto áureo é fundamental para a gente. Se o meu povo, está se falando diretamente para o povo de Israel, aí se converter dos seus maus caminhos. Quais são os maus caminhos que um crente pode entrar? São vários, nós citamos alguns, mas vamos citar outros, né? Vamos relembrar. Olha, o caminho do materialismo, o caminho da displicência com as coisas de Deus, o caminho da fama, o caminho do dinheiro, o caminho das preocupações com as coisas passageiras dessa vida são e olhe que isso são considerados distratores da vida cristã. Nós não estamos falando aqui de grandes pecados, não, aqueles que aparecem. Estamos falando de coisas pequenas que vão corroendo a vida, vai tirando o fervor espiritual, as preocupações com as coisas dessa vida. Vai diminuindo, muitas vezes a pessoa nem se dá conta. Aí o que é que Deus pede? Converta-se. Deixa eu trazer uma imagem para você. Quando eu falo de imagem, né? Desenha aí na sua cabeça. Vamos trazer uma situação bem corriqueira do nosso dia a dia, para você entender sobre o que é arrependimento, o que é justamente conversão, o que é que Deus está pedindo. Muitos de nós, como eu, e acredito que alguns de vocês, não todos, é claro, já pegaram o ônibus. E você já teve aquela sensação, por um momento, de pegar o ônibus errado, e você só se dá conta de que pegou o ônibus errado quando você está no caminho. Você peguei o ônibus errado. É um sentimento de frustração. Eu errei, não prestei atenção. Aí vem aquele sentimento de arrependimento. E o que é que eu faço nesse momento? Tem duas opções. Mesmo reconhecendo que eu peguei o veículo errado, está me levando para um destino errado, e mesmo de posse desse conhecimento, eu dizia assim, não, eu não vou descer. Então, quanto mais longe ele vai, mais distante eu fico dos meus objetivos. Quer dizer, existe a noção do erro, a noção da falha, a noção que está no caminho errado, no ônibus errado, mas mesmo assim não quer pedir parada. Entendeu que arrependimento, esse não é arrependimento efetivo, não está ligado somente a uma questão de sentimento. Qual seria a outra atitude? Peguei o ônibus errado. Pedir a parada, descer e ir para o caminho certo. Isso é converter-se. Você está entendendo que conversão é mais um pouco, não é somente arrepender. O arrependimento afetivo verdadeiro leva à conversão. É mudar de rota, é mudar de caminho. Não é simplesmente ter a consciência que estou no ônibus errado, o que é que vai acontecer? É melhor deixar ele ir, mesmo eu tendo consciência que eu peguei errado, não. Pedir parada e dizer, tem que descer. Vai ficar mais distante. Talvez fique um pouco perigoso, mas tem que descer. Mudou a rota, mudou o caminho, desviou-se, ou melhor, foi para o caminho certo. Na verdade, é isso que Deus está pedindo. E pede muitas vezes a gente que nós somos crente. Aquela preocupação excessiva com a vida, nós vamos falar sobre isso no tópico 3 da lição. Que o povo de Deus, o povo de Israel, estava com uma preocupação tão grande dentro das suas casas, do seu ambiente de trabalho, e abandonou a casa de Deus e disse, olha, muda o caminho. Em outras palavras, desce do ônibus, vai para o caminho certo, volta-se para mim. Veja, uma das condições para ser avivado é conversão. Voltar para o caminho certo. Vamos lá para o tópico 3?
da nossa lição, já que você já viu conosco o tópico 2, falando sobre as condições, a crise, falando sobre a forma de nós agirmos diante dela, humilhação, buscar a face de Deus e conversão, mudar. Se existe alguma coisa, meu querido irmão em Cristo Jesus, eu vou lá para o tópico 3, mas eu acredito que seja uma orientação de Deus para as nossas vidas. Não vou dizer para você, mas para as nossas vidas. Acredito que o Espírito Santo vem falando aos nossos corações por intermédio dessa lição e vai falar de tantas outras lições que ele vai falar para a gente. Se existe alguma coisa, deixa eu dizer aqui para você, um pouquinho mais perto. Se existe alguma coisa que está tirando o teu fervor, se existe alguma coisa que está tirando o teu ânimo, tirando a tua esperança, te deixando afastado, não é somente do ato do culto, mas te afastando da verdadeira adoração. Meu querido irmão, volte-se para o caminho correto. Não sou eu que vou determinar, nem descobrir aqui o que é que está acontecendo, mas o Espírito Santo do Senhor que fala para nós nesse domingo de manhã, que está aí na tua consciência, atuando no teu coração. Se existe alguma coisa que está te afastando da verdadeira adoração, está te afastando da leitura, da oração, e você percebe que perdeu o fervor, perdeu a alegria, mas hoje, nesse primeiro domingo do ano de 2023, o Espírito Santo te convida. Veja que é um convite. Eu deixei para comentar o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20. Agora, eis que estou à porta e bato. Ele te convida, meu querido, a voltar pelo caminho, a sair a abandonar isso que está tirando o teu fervor. Volta-se. E voltar-se simplesmente para uma comunhão mais íntima com Deus. Aí você vai ter uma vida avivada. E vale mencionar, tudo isso que nós estamos falando aqui é por intermédio do que? Da palavra de Deus. Então nunca vai ter um verdadeiro avivamento se não começar inicialmente pela palavra do Senhor. Vamos para o tópico 3 da lição. Necessidade de um avivamento espiritual. O que está aparecendo agora na sua tela, logo abaixo do tópico 3 está lá Ageu capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 9. Vamos ler o tópico 3 e o item 1, a situação espiritual de Judá. E a partir daí a gente comenta. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Amós capítulo 2, versículo 5, Amós capítulo 3, versículo 6, Isaías capítulo 6, versículo 11, Isaías capítulo 8, versículo de número 7. Volta aqui para mim a imagem, vamos ler Amós capítulo 2. Capítulo 2, vamos dar uma referência bíblica. 2 e versículo 5 diz assim, a palavra de Deus nessa manhã. Versículo de número 5. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Isso é Amós 2 e 5. Ainda tem Amós capítulo 3, e o versículo de número 6 diz assim, tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não terá feito. O versículo 12, que não está na lição, mas se você quiser, você pode anotar, é o 3 e o verso 12 de Amós, diz assim, assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou o pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Meu querido irmão, tantos avisos foram dados justamente à nação de Israel, tanto Israel como Judá. Deus levantou profetas. Você tem uma nação, a Bíblia mostra uma nação de Israel formada por 12 tribos. Uma nação que o propósito principal dessa nação
era ser uma nação sacerdote, para que dela resplandecesse a luz das verdades de Deus para todo mundo. Mas essa nação se dividiu. Viraram dois reinos. E além da divisão, o que é que acontece? Esse povo entrou em pecados. Nós estamos falando de pecados gravíssimos, de idolatrias, morte de crianças. E Deus, como é misericordioso, levantou profetas. Profetas que deixaram livros escritos, conhecido como sendo profetas literários. Profetas que se levantaram e nunca deixaram nada escrito, mas suas histórias estão relatadas. É o caso de Elias, é o caso de Eliseu, o caso de Micaías, é o caso de Aías e tantos outros profetas. O profeta, quando se levantava como sendo a voz de Deus. O profeta civil de consciência nacional de Israel. Alertou tantas vezes, mas o povo embrutecido por causa do pecado não ouviu a voz do Senhor. O que é que acontece para aqueles que não ouvem a voz de Deus? Simplesmente a nação é destruída, acabada. E meu querido irmão, o pior aconteceu, a nação foi destruída. Mas Deus é tão misericordioso que até o autor da lição ele vai citar isso. Ele vai citar que Deus vai levantar lá no tópico 3 tópico 3 e no item A, destruição do templo e a morte. Só estou citando, eu quero juntar aqui os versículos, para nós comentarmos. Que depois de 70 anos de cativeiro, o povo foi levado para o cativeiro. 70 anos depois, a profecia se cumpriu, porque tinha profecias fazendo referência a profecias que faziam referência. Jeremias capítulo 25, versículo 12. Jeremias capítulo 29, versículo 10. Que o cativeiro ia ser extinto. O povo ia voltar novamente para a sua terra. O que foi que aconteceu? Presta bem atenção nisso. O povo passou por uma crise com armas. O povo foi tirado de dentro de suas casas, foi tirado de sua terra, foi colocado justamente na nação da Babilônia. Uma crise terrível que ninguém queira passar por isso. Mas depois que o povo está assentado, diga-se, voltou para sua terra novamente, a nação voltou a ser o que era, ter a sua posse, ter o seu lugar, novamente. Quando começaram a reconstruir o templo, por coisas mínimas. Olhe, a crise que acontece quando Ageu chega, nunca se levantou uma espada, uma flecha, uma arma, mas bateu o desânimo no povo, por causa das calúnias que os samaritanos levantaram, das afrontas que foram levantadas. E o povo passou agora a se dedicar mais às suas casas do que justamente à casa de Deus. Então observe, dois tipos de crise, uma com armas e outras que apareceram sem as armas, por causa simplesmente da afronta. Abra sua Bíblia conosco, observe lá em Ageu, esse é um versículo, que é o tema está na nossa lição, Ageu capítulo 1, quero ler Ageu capítulo 1 e o versículo de número 5, é aí que aparece o profeta convocando o povo ao arrependimento, ao caminho certo. Diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolhei pouco, comei, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Estou no versículo 6. Mas por que isso está acontecendo nesse momento? Aquele que semeia muito, mas recolhe pouco, quem recebe salário parece que está colocando num saquetel furado, ou melhor, saquetel é um saco furado. Entrou, mas rapidamente sai. Mas por que isso? Vamos deixar a Bíblia responder para a gente? Versículo número 9, de Ageu 1 e 9. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Veja a situação. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Mas por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Versículo 4, ainda do capítulo 1, diz assim: é para vós tempos de habitardes nas nossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Foi o que aconteceu.
o povo por causa das afrontas. Teremos lições que vai falar sobre isso. Por causa das afrontas, por causa dos problemas, esse povo deixa a casa de Deus e dedica-se exclusivamente agora às suas casas, a seus projetos pessoais. E o Senhor diz assim: vocês não estão entendendo o que é que está acontecendo? O dinheiro que tu recebe está feito um sactel, é colocar no sactel furado. Está olhando para tanta coisa, desejando coisas tão altas, mas só recebe um pouco. Planta tanto, trabalha tanto, mas só recolhe pouco. E vocês não prestaram atenção o que é que está acontecendo? Isso está se dando porque a minha casa está deserta. Foi dado preferência aos projetos pessoais e foi esquecida a construção da casa do Senhor. Querido irmão, Deus não está condenando o projeto pessoal aqui de ninguém. É a questão da ênfase. Está percebendo, querido, o que foi que causou esfriamento espiritual? Aí o que é que acontece? Chega agora o profeta Ageu para reacender, trazer a fama, a chama, a avivar novamente. E no capítulo 2 de Ageu, capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Olha que expressão bonita, esforça-te, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Foi a mensagem que foi dada. Esforça-te. Está percebendo, meu querido irmão em Cristo Jesus? O povo aqui tinha desvanecido, voltado para os seus projetos pessoais. É bem parecido com o dia de hoje. Desvaneceu. O fervor foi caindo porque está envolvido com muita coisa. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: esforça-te, volta ao caminho novamente. É uma via de mão dupla. É Deus quem vai acender a chama, mas para acender essa chama, ser avivado novamente, volte-se para as coisas de Deus. E eu termino nessa manhã deixando como reflexão para você. Existe alguma coisa que está atrapalhando a tua adoração? Existe alguma coisa que está atrapalhando a tua vida espiritual, que está tirando o teu fervor? Então, querido irmão, que eu sei que é uma orientação do Espírito Santo de Deus para você. Se você sabe que existe alguma coisa que está lhe atrapalhando, no nome santo e poderoso de Jesus, cabe a você. Tire isso. Tire e você vai ver a chama reacender novamente e você vai entender de fato o que é ser um crente avivado. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa. E olhe que é apenas o início do nosso trimestre. Com certeza, durante todo esse trimestre, o Senhor estará nos despertando para viver uma vida de mais intimidade, de mais experiência, uma vida de completo avivamento espiritual. Nesse momento vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por nossa escola bíblica dominical e pedir a Ele a sua bênção sobre as nossas vidas, sobre este trimestre, e já que estamos no início do ano, pedi-lo que estenda as suas mãos e abençoe este ano de 2023, um ano de muitas bênçãos para o povo de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esta oportunidade que aqui tu estás nos dando, Senhor, de no primeiro domingo, primeiro dia do ano de 2023, estarmos na tua presença aprendendo a tua palavra. Ó Senhor, queremos pedir uma bênção, Senhor, em favor de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Ó Senhor, que o ano de 2023 possa marcar, Senhor, a vida dos teus filhos. Tu, Senhor, derrames da tua graça e do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a dimensão do teu Espírito, a vivermos uma vida de mais intimidade, uma vida de mais comunhão, e que 2023, Senhor, possa ser marcado pela tua presença na vida de cada um de nós. Estende as tuas mãos, fica conosco, em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém.
Queremos, queridos irmãos, em nome do nosso pastor presidente da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, desejar a você, meu irmão e meu amigo que nos acompanhou neste dia, um feliz 2023 para você e toda a sua família, e que a bênção do Senhor continue repousando sobre a sua casa, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.